gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo sobre pixel art. Essa arte aqui cheia de quadradinhos, acredito que vocês já devam ter visto em muitos lugares. É um tipo de arte que é feita por quadradinhos pequenos, que a gente chama eles de pixels. Na folha são só quadradinhos, mas esses quadradinhos, eles deram início pelos videogames, há muito tempo atrás. 1970 e 1980, essa arte surgiu com os primeiros computadores mesmo e os primeiros videogames, porque não tinha muito recurso para criar aquelas imagens para colocar nos videogames e tinha poucas cores. Então os artistas, eles usavam o pixel, que é um quadradinho dentro da arte digital, para criar essas imagens. E é muito lindo, até hoje esse tipo de arte encanta as pessoas, porque ela mostra que com esses pequenos quadradinhos a gente pode criar coisas incríveis, mesmo com um recurso limitado. Eu amo porque dá para criar objetos, amo porque dá para criar personagens, bichinhos, e eu acho que é um tipo de arte que você vai gostar também. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, porque tem que ser uma contagem exata de quadradinhos, porque senão vai chegar no fim da folha e não vai ter mais quadradinho. Essas folhas aqui, para conseguir fazer esse tipo de pixel art, eram umas folhinhas que eu já tinha. Então, os quadradinhos são bem legais para pintar, porque eles são grandes. Mas mesmo assim, eu gosto de numerar aqui em cima e aqui na lateral. Fica mais fácil para quando eu quero fazer bem no meinho, para poder dividir a metade, como aqui nesse coelhinho, metade, a outra metade para sair exato. Fica bem mais fácil se eu quero fazer um desenho mais complexo e um desenho simples também. Olha como esse coração ficou perfeitinho, não ficou nem um lado maior nem menor. E para fazer as pinturas também, né? Depois que a gente faz todos os quadradinhos, ainda tem o interior que a gente pode colorir com diferentes tons e fica muito lindo. Eu não jogo muitos jogos de computador, de celular, mas os meus alunos sempre jogam, então eu acredito que eles veem muito esse tipo de arte nos videogames por aí, eles sempre estão me falando, mas eu mesmo só fiquei na arte, porque eu acho muito lindo, acho muito fofo, e hoje eu decidi fazer com vocês. A que nós vamos fazer é o Snoopy, então a gente vai juntar pixel art com esse desenho tão fofo que é o Snoopy, um desenho lindo e famoso também que todo mundo conhece, aquele cachorrinho branco com preto. Vai ser um pouco mais simples, né, porque são poucas cores, então pega aí suas canetinhas, pega uma folha, que a gente vai montar essa folha. Porque essas aqui eu já tinha elas prontas, então eu vou ensinar vocês a fazer os quadradinhos também. Vão ser quadradinhos bem menorzinhos pra gente poder fazer um Snoopy cheio de detalhes. Então pega aí o material de vocês e vem comigo. Peguei todos os materiais pra gente fazer, vamos precisar usar todas essas coisas aqui, porque ao contrário dos desenhos que eu mostrei, aqueles eu já tinha a folhinha, que a gente vai ter que preparar a folha para os quadradinhos. Então eu peguei a folha, uma régua, as canetas que a gente vai usar para pintar o Snoopy são só essas duas cores mesmo. Eu vou usar cinza porque eu não tenho preto, esse cinza é bem escuro. E o vermelho da coleirinha dele. Peguei um lápis bem apontado, que eu apontei aqui no meu apontadorzinho de manivela, que é perfeito para apontar, para fazer os quadradinhos, e a caneta para fazer os números. Eu sempre faço os números de lápis, mas como eu quero que vocês acompanhem e vejam direitinho, eu vou fazer de caneta. O desenho do Snoopy, ele tem mais detalhes, então a gente precisa de uma quantidade maior de quadradinhos. Naquela folha, os quadradinhos eram bem grandes. Se você já tem uma folha cheia de quadradinhos pequeno, perfeito. Se não, nós vamos criar essa folhinha aqui com meio centímetro. Então, pega aí a sua régua, você vai marcar meio centímetro fazendo os quadradinhos. Então, eu tenho uma técnica que me ajuda muito. Eu venho aqui e só marco aqui no cantinho da folha. Vou marcando de meio centímetro, porque aí vai me dar uma garantia que vai sair certinho. Então, até o final da folha, vem marcando de meio centímetro. Então, olha, aqui você pode ver que eu já marquei desse lado todinho, vou fazer a mesma coisa do outro lado também. Só virar a folha, põe a régua novamente e continua a marcação, de meio em meio centímetro. Agora que a marcação já foi feita dos dois lados, é muito mais fácil de fazer uma linha reta. Porque aí você vai posicionar a régua nesse meio centímetro daqui e daqui, passar o traço, deu certinho. Na de baixo, deu certinho. Então, assim você vai descendo pela folha toda, de meio centímetro, passando o traço.
Com todas essas linhas prontas, tá parecendo até um caderno, né? Mas nós precisamos de quadradinhos para fazer a pixel art. Então, da mesma forma que nós medimos meio centímetro nas laterais, eu vou deitar aqui a folha e vou fazer essa marcação aqui também, de meio e meio centímetro até o final e daquele lado também, para depois a gente vir fazendo os traços e finalizar os quadradinhos. Então, posiciona a sua régua aí e vai marcando de meio e meio centímetro em toda essa parte aqui. Pronto, novamente, toda essa parte marcada, essa parte também. Vamos posicionar nossa régua deitada e fazer as linhas, que agora o quadradinho da pixel art vai estar montado, né? Agora já dá pra ver que nós temos quadradinhos ao invés de linha. Que deu meio errado, depois eu passo uma borracha. Então, cuidado aí com a régua, vai passando devagarzinho. Pronto, agora nós vamos numerar todos os quadradinhos. Vamos começar aqui na horizontal, bem do cantinho mesmo aqui. Nós já podemos começar a numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalizei essa parte de numerar, ó, deu 29 quadradinhos. Sobrou uma rebarbinha aqui, mas não tem problema, porque os quadradinhos perfeitos mesmo foram de 1 até 29. Agora, vamos começar a numerar aqui pra baixo. Como já tem um 1 aqui, a gente prossegue do 2, né? Agora, na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, na vertical aqui ficou de 1 até 42 quadradinhos. Não é uma folha inteira, né? Eu sempre faço na metade de uma folhinha, mas deu bastante quadradinho. Nós vamos usar todos esses quadradinhos? Não. Mas como o desenho do Snoopy ele é bem detalhado, a gente precisa de espaço para fazer os detalhes. Se fosse naqueles quadradinhos maiores, não ia dar certo. Então, agora com a folhinha preparada, a gente vai começar a pintura dos quadradinhos. Então, pega aí a sua caneta. Eu peguei a cinza, você pode pegar uma preta, mais escura que você tiver pra gente fazer o contorno da pixel art. E presta bastante atenção aonde que a gente vai pintar os quadradinhos. Vai me acompanhando, qualquer coisa, pausa o vídeo, pinta o quadradinho, depois despausa e continua para não perder nenhum detalhe desse desenho. Então, vamos lá. Presta bastante atenção que quando eu falar linha, pensa nos quadradinhos deitado. Quando eu falar coluna, pensa nos quadradinhos em pé. E quando eu falar coluna, é pra gente olhar para esses números lá de cima. Quando eu falar linha, nós vamos olhar os números da lateral. E a cabecinha do Snoopy não vai ficar encostada lá em cima, a gente vai descer um pouquinho e começar a fazer para baixo. E nesse começo nós não vamos pintar os quadradinhos, nós só vamos fazer uma marcação, já para o desenho ganhando forma. Então, vamos começar lá na coluna 7, mas o primeiro quadradinho que a gente vai marcar é na linha 6. Então, acompanha aqui linha 6, coluna 7. Só faz um pinguinho, ó. Fazer um pinguinho mais forte aqui. Aí, nós vamos fazer essa marcação agora até na mesma linha 6, nós vamos fazer essa marcação até a coluna lá da frente, até a coluna 14. Então, não precisa nem contar, né? Melhor olhar lá em cima, porque a gente começou no 7, ó. Vai até a 14 aqui. Faz uma marcação, e aí você já pode fazer pinguinhos em todos os quadradinhos que tá aqui, ó. Pra gente saber que são todos esses que nós vamos pintar. Dá pra ver aí, ó, os pinguinhos que nós fizemos? Agora, a gente vai começar a descer a cabecinha dele. Nessa parte de cá, nós vamos descer 2 quadradinhos na diagonal. Um quadradinho, outro quadradinho. Se você quiser pensar na linha e na coluna, é só pensar. Coluna 6, linha 7. Coluna 5, linha 8. Faz a marcação das bolinhas. Fez essas 2 marcações, nós vamos descer mais um quadradinho. Vem pra cá. Coluna 4, linha 9. Só que chegou aqui nessa coluna aqui, nós vamos descer agora na mesma coluna, nós vamos descer mais um quadradinho até a linha 10. Tinha descido até a linha 9, vai descer até a linha 10. Então, vai ficar 2 assim. Fez essas 2 marquinhas, agora nós vamos descer um quadradinho na coluna 3 mais a linha 11. Como se fosse uma escadinha, né? Tem hora que fica parecendo uma escadinha. Aqui na coluna 3, nós vamos continuar descendo na mesma coluna,
até a linha 15. Então, você já pode marcar lá embaixo a linha 15, ó. Todos esses quadradinhos daqui, pode fazendo bolinhas. Essa foi a parte de cima e da lateral da cabecinha dele. Agora, nós já vamos começar a rodear aqui para fechar a orelhinha dele. Então, depois do quadradinho que tá na linha 15, nós vamos agora para a coluna 4, nós estávamos na 3, vamos para a coluna 4, mas na linha 16, você vai entrar um quadradinho para cá. E na mesma linha 16, só que na coluna 5, mais um quadradinho. Nós vamos descer mais um quadradinho na coluna 6 agora, só que na linha 17. Um quadradinho e mais um do lado também. Agora, na coluna 7, na linha 17. Parece que tá meio estranho de começo, mas já já você vai ver tomando forma. Agora, a gente vai começar a subir a orelhinha dele, né? Que deu essa volta aqui, vamos subir. Então, para subir um quadradinho, é na coluna 8 agora. Vem na coluna 8, na linha 16. Então, sobe um quadradinho só. E agora, nós vamos na coluna 9, que é do lado, só que na linha 15, mais um quadradinho. Essa coluna 9, nós vamos continuar subindo até a linha 11, lá em cima. Então, já pode fazer uma marcação na mesma coluna 9, só que na linha 11, faz uma bolinha. E todos esses quadradinhos aqui, entre a linha 11 e a linha 15, pode descer fazendo bolinhas. Essa é a parte da orelha. Agora, nós vamos dar uma pausa nessa parte da orelha, vamos lá na frente no rosto. Lembra que nós tínhamos feito todas essas bolinhas aqui? Que é a cabecinha dele, vamos começar a descer aquele biquinho de cachorro dele, né? Então, vamos achar aqui onde tá o último quadradinho, tá aqui na coluna 14, na linha 6, aí nós vamos começar a descer. Nós vamos descer na linha 7, mas aí na coluna da frente, 15, um quadradinho. Descer mais uma vez, na linha 8 agora, mas na coluna 16, outro quadradinho. E vamos descer mais uma vez, na linha 9 agora, só que na coluna 17, mais uma vez. Então, aqui a gente vai começar a formar o biquinho dele. Vamos descer mais uma vez, linha 10, agora coluna 18. Agora, nessa coluna 18, nós vamos continuar pintando ainda na linha 10 aqui, mas vamos continuar pintando até a coluna 20, ó. 18, 19 e 20. 18, 19, 20. Para começar a montar o biquinho de cachorro dele. Nós vamos descer mais um quadradinho, agora na linha 11, mas aí na coluna do lado, 21. E aí, a gente vai fechar esse biquinho, descendo mais uma vez. Linha 12, coluna 22 agora. E aí, essa coluna 22, nós vamos descer mais dois quadradinhos. Tava na linha 12, vai descer na 13 e na 14, ó. 13 e 14. Já tá fechando aqui, né, o biquinho do Snoopy. Então, tem que fechar agora o rostinho dele. Nessa parte aqui, a gente vai entrar um quadradinho, na coluna 21. Mas aí, é na linha 15 que nós vamos pintar. Entra um quadradinho aqui pra dentro. De novo, entrando mais um quadradinho na coluna 20. Só que na linha de baixo, 16, marca aí um quadradinho. E agora, a gente vai marcar mais um quadradinho na lateral, ó. Coluna 19, ainda na linha 16. Olha o meu cachorro fazendo barulho aqui do lado. Tá vendo? Tudo pintadinho? Agora, pra gente já começar a pegar gosto pelo desenho, a gente fez todas essas marcações. Vamos pintar os quadradinhos, ó. Você pode escolher pintar um por vez. Ou esses que são dois juntos, né? Já passa assim o contorno, com bastante cuidado, e já pinta os dois. Aí você escolhe. Ou um quadradinho por vez. Quando é um quadradinho só, tem que ser um por vez. Quando é três assim, você já pode contornar os três e pintar eles todinho. Então, vem comigo pintando todas essas marcações que nós fizemos. Olha como fica bem lindo, né? Todo pintadinho, já dá aquele formato mesmo de pixel art. Vamos continuar fazendo nossas marcações para depois pintar. Agora que o rostinho dele tá praticamente todo montado, vamos descer pro pescocinho e vamos montar também o corpinho, né? Então, aqui onde nós fizemos esses dois quadradinhos, para finalizar a cabecinha dele, então, vamos notar
lá na coluna 18, só que a linha 17 aqui, ó, vai ser um quadradinho aqui pra dentro. Marca e vamos continuar marcando mais 3 na linha 17. Então, da coluna 18 até a 16, nós vamos voltando, ó, 17, 16, mais 3 quadradinhos. Aqui na cabecinha dele, a gente também tem que fechar aqui pra chegar na coleirinha. Então, aqui na ponta da orelhinha, nós vamos na coluna do lado, que é a coluna 10. Mas aí, nós vamos na linha 16. Então, na coluna 10, linha 16, faz uma marcação. Vamos descer mais um quadradinho na coluna do lado, a coluna 11. E agora na linha 17. Pra gente poder fechar e colocar a coleirinha dele. Então, aqui também, nós já podemos finalizar colorindo os quadradinhos para poder encaixar a coleirinha dele. Agora, para a coleirinha, pega aí a canetinha vermelha. Nós não vamos fechar aqui no meio, a gente vai descer em cada lateral um quadradinho, ó. Um desse lado e outro desse lado. Então, é só comparar aqui. A coluna 14 e a linha 18. E aí, a coluna 11 e a linha 18 também. E os 2 quadradinhos do meio. Tudo isso aqui vai ser a coleirinha. A gente já pode finalizar pintando pra descer o corpinho dele. Coleirinha do Snoopy vermelha. Fica bem destacado, porque ele é todo branquinho, né? Agora, a gente vai começar a descer o corpinho. A partir da coleirinha, a gente já vai descer um quadradinho na linha 19, mas na coluna 16. Marca aí um quadradinho. Mais uma vez, a gente vai descer agora na linha 20, na coluna da frente, 17. E aqui a gente vai descer mais um quadradinho, na linha 21, ainda na coluna 17. Agora, mais um quadradinho pra frente, linha 22, só que a coluna 18. E essa coluna 18, nós vamos descer mais 3 vezes. Então, vai chegar até aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, vai chegar até a linha 25, ó, pode marcar a mesma coluna 18, mas marca ali na linha 25 e completa os outros quadradinhos de cima, vai ficar retinho. Então, essa é a parte da barriguinha dele, então, tem que começar entrando aqui. Então, vamos descer um quadradinho pra cá, na linha 26, porém, na coluna 17, um quadradinho. Mais uma vez, só que agora na linha 27 e na coluna 16. Mais uma vez, agora na linha 28 e na coluna do lado, que é a coluna 15. Então, deu todo o formato da barriguinha dele. Agora, a gente vai descer o pezinho dele. O pezinho dele vai vir aqui pra frente, né? Que ele tem uma barriguinha, o pezinho vem pra frente. Então, aqui a gente tinha entrado um quadradinho que a gente vai sair. Então, vai ser na linha 29, na coluna 16. Um quadradinho pra frente e mais um, ainda na linha 29, mas na coluna da frente, coluna 17. E agora, a gente vai descer mais um quadradinho, agora na linha 30, mas na coluna da frente, que é a coluna 18. Aí, agora, finalizou aqui a parte do pezinho dele. Dessa parte aqui, da coluna 18, na linha 30, a gente vai continuar caminhando aqui na mesma linha 30, alguns quadradinhos, a gente vai até mais ou menos a coluna 10 lá em cima, ó, que acho que dá um espaço bom. Então, ó, na linha 29, repara lá a coluna 10, vem descendo até aqui, perdi. De novo, linha 10, linha 10 não, coluna 10, a linha 29, que é essa daqui, né? A linha 30. Nós estamos na linha 30, não na 29. Eu tô ficando confusa. Marca aqui, na coluna 10. E agora, a gente vai pintar todos esses quadradinhos aqui. Até aquele da frente que nós tínhamos feito aqui na coluna 19. Todos eles são marcadinhos. Vamos subir agora as costas do pezinho dele, né? O calcanhar. Então, a gente vai subir na linha 29, ainda na coluna 10. Uma vez, de novo agora na linha 28, 2 vezes. Então, subiu mais 2 quadradinhos. Vamos entrar aqui pra dentro, agora na coluna 12, aqui do lado, porém, na linha 27. Um quadradinho. Vamos subir mais uma vez, na linha 26, ainda na coluna 12. Como ele tem uma mãozinha aqui, né, que ele geralmente tá com a mãozinha pra trás, a gente vai pintar um quadradinho pra frente e um quadradinho pra trás. Vai ficar
esses 3 pontinhos aqui na linha 26. Um na coluna 13, um já tava na coluna 12 e o da frente na coluna 11. Aí, agora, a gente vai subir a mãozinha dele. Então, um quadradinho na linha 25, porém, na coluna 10. Agora, vai entrar mais um quadradinho na linha 24, porém, na coluna da frente, que é a 11. Mais um quadradinho na coluna 12 e na mesma linha 24. Já tá fazendo o formato da mãozinha dele. E agora, a gente vai subir aqui, na verdade não, eu tô falando mãozinha, gente, mas é o rabinho. A mãozinha vai vir agora, já tô me misturando. Agora, a gente vai fazer a parte do bracinho, e a mãozinha vai vir aqui, ó. Então, nós vamos entrar na coluna da frente, subir um quadradinho na linha 23, mas subiu aqui na coluna 12. Um tracinho aqui, uma bolinha aqui. Vamos marcar mais 2 vezes, ó, pra cima, ainda na coluna 12, mas subindo na linha 23, 22 e 21. Com esse formato aqui. Esse formato é o formato do bracinho dele, que tá encostando no rabinho. Agora, a gente tem que fazer a parte de fora aqui do bracinho. Só que como agora já tem muitas pintinhas, vamos pintá-las todas pra ficar mais fácil pra enxergar o resto do bracinho que a gente vai finalizar aqui, que já tá quase finalizando o corpinho. Pintadinhos agora, fica até mais fácil de enxergar pra finalizar aqui o rabinho, porque esse é o pezinho, esse é o rabinho, né? Agora finalizar o bracinho. Então, dessa parte aqui, na horizontal, que tá na linha 24, nós vamos subir um quadradinho na linha 23, porém, na coluna 10. Então, sobe aí um quadradinho. Vamos subir mais um na mesma coluna 10, porém, na linha 22. Agora, a gente vai entrar, para poder chegar o bracinho até a coleirinha dele. Entra aqui na linha 21, na coluna do lado, coluna 11. Então, a gente vai subir agora até chegar aqui na pontinha da coleira. Sobe mais 2 quadradinhos. E aí, fechou o bracinho, né? Agora, ficou bem mais fácil de enxergar o Snoopy finalizado. Claro que falta detalhes, né? Ainda não acabou. Os detalhes que falta é aquele narizinho que ele tem aqui na pontinha, o olhinho, e ele tem uma mancha preta na orelha, né? Ele é branco, mas ele tem uma mancha. Então, o narizinho dele, nós vamos colocar bem aqui na pontinha, é só um quadradinho. Então, vai lá na coluna 23, na linha 12, nós vamos fazer um pinguinho bem aqui na frente. Esse vai ser o narizinho dele. Já dá pra pintar, né? Marcou, já dá pra pintar. O olhinho dele, pra não ficar nem muito pra cima nem pra baixo, então acompanha a contagem aí. Vamos lá na coluna 15, nós vamos na linha 10. Então, marca aqui linha 10, vem descer na coluna 15. Nós vamos descer 2 quadradinhos. Na mesma coluna 15, agora desce na linha 11. O olhinho dele vai ser compridinho, assim, ó. O Snoopy já tá tomando forma mesmo. Agora que a gente já fez toda essa parte, vamos pintar a orelha dele. Não pintando assim, né? A gente vai marcar os quadradinhos necessários. Então, vamos começar coluna por coluna. Tinha essa coluna aqui do lado, né? Vamos subir um quadradinho na coluna 8, linha 10. Um quadradinho apenas. Agora, vamos descer na coluna 7, linha 11. Nós vamos descer até a linha 15, ó. Vai marcando. Igual nós tínhamos feito aqui, vamos fazer aqui. Na frente, na coluna 6, prossegue com mais um quadradinho. E nós vamos subir agora, ainda na coluna 6, um quadradinho na linha 14. Já tem essa primeira mancha aqui, mas ainda falta pintar mais. Então, vamos continuar agora na coluna da frente, que é a 5. Vamos marcar na linha 15 e vamos subir nessa coluna 5 até a linha 12. Vai ficar bem manchada essa orelha. Agora, vamos fazer mais uma pinturinha aqui do lado, na coluna 4, na linha 13, a gente vai descer na mesma coluna 4 até a linha 15, ó. Então, todas essas bolinhas vamos pintar agora. Olha como ficou perfeito, né? Depois de fazer todos os detalhes, é o Snoopy, não tem como dizer que não é. Tá todo perfeitinho em pixel art. Agora, pra ficar mais charmoso, eu vou colocar um coraçãozinho aqui. Como tem espaço, a gente pode pôr um coração. Então, um coração, ele tem que ter
os mesmos quadradinhos de um lado pro outro. Então, tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer, tem que deixar espaço. Nós vamos começar na coluna 24. Então, o primeiro quadradinho que nós vamos colocar é bem próximo lá do nariz dele. Então, vem aqui na coluna 24, na linha 10. Então, vamos calcular aqui, linha 10, coluna 24. Vai dar aqui, primeiro quadradinho. Então, a gente vai começar a subir esse coração. Então, vamos primeiro nessa lateral aqui. Vamos na coluna 25, na linha 9, sobe um quadradinho. Coluna 26, na linha 8, sobe um quadradinho. Coluna 27, na linha 7, sobe um quadradinho. Ainda na coluna 27, vamos subir mais um quadradinho, mas na linha 6 agora. E agora, a gente vai começar a entrar para fechar aqui o coração. Então, vai voltando agora na coluna 26, mas na linha 5. E agora, vamos fazer mais um, só que na linha 5, mas na coluna 25 da frente. Já tá formando, né, o coração. Agora, nós vamos descer mais um quadradinho na coluna 24, na linha 6. E aí, já fez um lado todinho do coração, agora é só continuar para subir e fazer o outro lado. Então, vamos na coluna 23, na linha de cima 5, um quadradinho. E na linha 5 ainda, mas na coluna do lado, 22, mais um quadradinho. Tá dando pra enxergar aí, ó. Opa, dá uma pausada no vídeo, chega aqui de pertinho. Agora, vamos terminar de dar a volta. Na coluna da frente, 20, mas descendo agora na linha 6, um quadradinho. Ainda na coluna 21, descendo na linha 7, outro quadradinho. Aí, vamos entrar pra cá, voltando na coluna 22, linha 8, um quadradinho. Desce mais um na coluna 23, linha 9, outro quadradinho. Formou o coração. Agora é só pintar, que vai dar o formato certinho. Aqui vai ter que ser quadradinho por quadradinho. Chegou na parte que tem 2, pode já pintar os 2. De novo, parte que tem 2, já pode pintar os 2. Um quadradinho. Aqui os 2 juntos. Mais um quadradinho. Não, aqui é 2, já dá pra emendar os 2. Agora, finalizando com mais um quadradinho. E outro quadradinho. O coração é bem facinho de fazer, né? E nós podemos pintar o interior dele de vermelho. Já vai combinando com a coleira do Snoopy. Só que aí, pra gente deixar um brilho nesse coraçãozinho, nós vamos deixar um quadradinho sem pintar. Então, esse quadradinho aqui, que tá na coluna 22, na linha 6, eu só vou contornar ele em volta, ó. Vou deixar ele quietinho aí, não vou pintar. Vou pintar o resto de todos os outros quadradinhos. Aí, é só vir com cuidado, contornando aqui, pra não pintar os quadradinhos escuros. Pode até passar já uma linha assim em volta. E depois preencher todos de vermelho. Aí vai ficar com uma aparência de um coração com um brilho ali no cantinho. Ah, que bonitinho. Tá pronto o nosso Snoopy. Não falei que nós não iríamos usar todos os quadradinhos, né, ó. Aqui embaixo sobrou bastante quadradinho. Mas se a gente não fizesse nesse tamanho de meio centímetro, não ia dar pra colocar tantos detalhes, vir descendo pra cá. Essa parte da largura que foi bem importante. Gostaram de como ficou? Dá trabalho, né? Parece que tá fazendo um bordado. Mas eu amei fazer com vocês, ainda vou finalizar, então não sai daí não. Tô pensando em tirar esses números daqui pra dar um acabamento melhor, né? O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui com a caneta não, com a régua, e pode fazer uma moldura. Vou fazer com a canetinha vermelha, já que tem poucos detalhes em vermelho, ó. A gente faz assim, até lá embaixo. Risca aqui também, pra poder eliminar esses números, né? A gente pode até tirar eles com a tesoura, com bastante cuidado. Então, vim aqui riscando, fazendo uma moldura em volta de todo o desenho. Não sei se você é bom de cortar, toma muito cuidado, porque cortar, às vezes, sai umas coisinhas tortas, né? Mas também não tem problema, né? Porque nem tudo precisa ser perfeitinho.
Ó, fiz essa linha em vermelho, agora eu vou lá buscar minha tesoura pra gente cortar em volta e finalizar tirando esses numerozinhos de caneta. Olha só como ficou bonitinho agora, né? Com essa moldura vermelhinha, essa tracinho que a gente passou em volta. Esse espaço aqui eu resolvi não tirar. Dá pra escrever uma mensagem, dá pra escrever o nome do Snoopy, né? Ou pintando de quadradinhos ou escrever mesmo. Eu amei o resultado do nosso Snoopy Pixel Art. Espero que vocês tenham gostado também. O vídeo ficou longo porque eu tinha que explicar em detalhes. Se caso você se perdeu na contagem dos números, não perde a paciência não. Dá uma pausada no vídeo, faz os seus números. Aqui mesmo, ó. Pode tirar um print da tela e ir contando e encaixando. E você também pode criar. Pode fazer um olhinho mais pra lá, uma orelha mais preenchida, uma mãozinha mais esticada. O jeito que fizer, com certeza vai ficar lindo, porque vai ser o seu toque pessoal. Então, não esquece de curtir, de compartilhar, de fazer comentários aí embaixo e também de fazer a sua arte, né? Espero ver muita pixel art por aí. Eu amei fazer esse vídeo pra vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.